Eu creio que Deus vai falar contigo, irmãos, amém? A palavra que eu quero deixar se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, o versículo, ouça, vai ser o 38 em diante. Escute bem. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Amém? Queridos, a Bíblia, ela vem falando acerca de uma tempestade. Você conhece esse texto? Você já ouviu algum pregador falando sobre essa tempestade? Mas eu tenho aqui uns detalhes, e eu tenho aqui umas revelações dentro desse texto. A Bíblia diz que Jesus, ele acaba de ensinar, ele agora termina mais um de seus sermões, onde nesse sermão ele vem falando acerca de parábolas. Jesus, ele vem encerrando mais uma de suas ministrações como de praxe. E como nós bem sabemos, Jesus, ele não tinha muito esse negócio de escolher que tipo de meio de transporte ele usaria para ir a outras cidades. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos para entrarem no barco. A Bíblia diz que quando a ordenança de Jesus é dada para os discípulos entrarem no barco, prontamente os discípulos, eles entram, porque quem está ordenando é Jesus. Aqui eu já consigo entender Jesus dando ordem, mas no mesmo tempo que ele está dando ordem para entrarem no barco, na voz de Jesus eu entendo que ele está dando uma confiança, está passando a confiança para os discípulos entrarem no barco. A maioria das passagens bíblicas nos evangelhos, você vai ver Jesus andando de pés, você vai ver Jesus entrando em barco. No livro de Mateus 14, verso 22, mais uma vez, os discípulos estão no barco e Jesus vai por cima do mar para ajudar e socorrer os discípulos. Agora, mais uma vez, os discípulos estão no barco, mas a Bíblia diz que Jesus entra no barco com eles. Eu quero que você entenda, conjecturar, imaginar comigo nesse momento para tu entender o que Deus quer falar. Diz a Bíblia que quando eles adentram no barco, não me pergunte o tempo, mas Jesus agora ele vai dormir, Jesus ele vai cansar. Diz a Bíblia que Jesus está com um travesseiro debaixo da sua cabeça. Eu estava estudando que travesseiro era esse verdadeiramente. Jesus não vai andar com travesseiro debaixo do braço para a qualquer lugar descansar. Diz, aleluia, os estudiosos que nos barcos pesqueiros antigamente eles elevavam de um a dois sacos de areia, aquele saco de areia grande, gigantesco. Para quê? Para que aqueles sacos viessem a dar o equilíbrio para os barcos, porque naquela época não tinha barco de motor, os barcos eram feitos a vela, eram levados pelo vento, e tinha que ter algo para estabilizar ali o peso do barco. Diz a Bíblia que Jesus vai deitar aleluia, desses sacos de areia. Agora entenda algo aqui, querido. A tempestade vai bater, o vento vai se levantar. Só que daqui a pouco, o capítulo 5 vai dizer que Jesus está indo de encontro à cidade de Gadara. Entenda a revelação, tenha agora espírito para você entender o que Deus quer dizer nesta noite para você. Eu não vim
perder tempo, querido, na rede social. Eu não vim pedir dinheiro, eu não vim aqui colocar conta para você depositar, não. Eu vim em amor do evangelho pregar para alguém que está do outro lado, alguém que está aí do outro lado da telinha, está dizendo: a tempestade vai me parar. Alguém que está do outro lado está dizendo: a tempestade vai me afundar. Jesus me trouxe nesta noite para dizer para você, ainda que pareça que o teu barco está ao ponto de naufragar, eu estou no controle de tudo. Ainda que tu pensas que está ao ponto de afundar, eu estou no controle dessa situação. Olha para mim, para esse aleluia, esse texto para você entender. Não vai se levantar tempestade se não tiver propósito de Deus. Não vai se levantar vento forte se não tiver propósito de Deus. O que tu tá passando é um propósito de Deus. Pastor, mas está doído. Pastor, mas está difícil. Exatamente, é propósito de Deus. Essa porta que não se abre é um propósito de Deus. Esse mar que não se abre é um propósito de Deus. O barco está balançando, exatamente, querido, querida. Isso tudo que tu está enfrentando é um propósito de Deus. A tempestade era um propósito de Deus. Diz a Bíblia que o barco dos discípulos está indo de encontro à cidade de Gadara. É bem verdade. Os estudiosos dizem que a cidade de Gadara, nos tempos de Jesus, habitavam pessoas não judeus. Lá os habitantes eram pagãos. Os habitantes, aleluia, de Gadara, eles eram adoradores de outros deuses. Gadara também era conhecida pela sua riqueza. Moravam muitos ricos, moravam pessoas que tinham dinheiro. Gadara era bem vista pela sociedade, era uma decápolis, ou seja, Gadara fazia parte de 10 conjuntos de cidade, de pequenas cidades, aonde Jesus está indo de encontro a ela. Diz a Bíblia que quando, aleluia, o barco está de frente para a cidade de Gadara, o vento começa a bater forte. Entenda isso aqui, que tem uma revelação de Deus para você que está do outro lado. Se o teu barco está de encontro, está de popa, aleluia, direcionado para a cidade de Gadara, saiba que o vento vai bater, porque Gadara é sinal de libertação, Gadara é sinal de salvação, Gadara é sinal de providência. Lá em Gadara tinha um homem endemoniado que precisava de libertação, e Satanás não queria que Jesus e os discípulos chegassem em Gadara. Era no meio, aleluia, do rio que se levantou contra o barco dos discípulos a tempestade. É no meio, aleluia, do rio que tu está enfrentando que o diabo vai se levantar para tentar naufragar o teu barco. Não estou entendendo, pastor. Gadara é sinal de providência, e o diabo não quer que tu chegue a esta cidade. O diabo não quer que você venha chegar até esse lugar, porque ele sabe quando tu chegar no outro lado, tu vai cantar o hino da vitória. Quando tu chegar em Gadara, vai haver salvação. Quando tu chegar em Gadara, vai ter, aleluia, providência da parte de Deus. Queridos, enfrenta mais um pouco esta tempestade. O diabo não vai fazer naufragar este barco. Quando você está bem perto da providência de Deus, quando você está bem perto de uma resposta de Deus, o diabo vai se levantar para você perder o seu foco. Mas eu tenho outra palavra de Deus para a tua vida. Jesus está nesse barco. Ele não está dormindo, não. Ele só está repousando e esperando o momento certo de agir. Ele ainda não se levantou para fazer nada nessa tempestade. É porque ele viu que você ainda consegue. Ele ainda não se levantou para acalmar essa tempestade, porque ele viu que você ainda tem força. Ei, nas tuas mãos tem um remo, nas tuas mãos tem uma autoridade. Então usa nesse barco, porque o diabo não vai naufragar ele. O teu adversário, ele vai ter que entender que quem está neste barco é Jesus de Nazaré, e tem a cidade de Gadara para você chegar. O teu alvo nesta noite vai ser a cidade de Gadara, a cidade da riqueza, a cidade da libertação, a cidade da salvação, a cidade da providência. Ela está bem perto de você, e o teu barco não pode naufragar. Não vai naufragar. Não vai, queridos. Eu não sei o que tu está enfrentando já no começo desse ano.
nós estamos enfrentando esta grande pandemia. É o diabo, é o adversário querendo impedir o povo de Deus chegar na cidade de Gadara. Só que ninguém vai impedir, porque em Gadara nós vamos ver libertos. Em Gadara nós vamos ver salvos. Em Gadara nós vamos ver pessoas curadas, que são nossos irmãos que estão aí internados. Querido, esse vento, esse mar que está com tanta raiva, com tanta ira de você, ele não vai naufragar o teu barco. Eu sei que o teu barco, ele é um barco frágil. Tu já sofreu muitas tempestades. Tu está passando só por mais uma. Só que tu tem que entender, o teu barco está com a popa voltada em direção à cidade de Gadara. E ninguém vai impedir você de chegar até ela. Ninguém vai impedir você de alcançar ela, ainda que o barquinho chega todo quebrado, ainda que o barco possa chegar todo desfigurado, querido, você vai alcançar, você vai conseguir, você vai tomar posse disso. Mas agora é o momento de você acreditar que Jesus está no teu barco e ele não vai naufragar. Tem uma Gadara, tem uma cidade de riquezas te esperando neste ano de 2021. Então levanta a tua cabeça, e tudo que não deu certo no passado, começa a pensar positivo, porque está chegando a hora de o meu Senhor te honrar. No meio dessa tempestade ele vai te ajudar, ele vai se levantar, vai estender a mão, vai acalmar a tempestade e vai dar um basta nesse problema. Em nome do Senhor Jesus, que você possa receber essa palavra para o teu